Fala, galerinha do Liceu, estamos para mais uma aula de número 9, né, de HTML. Dentro dessa aula de número 9, nós vamos trabalhar aí com alguns conceitos bastante interessantes, que são os conceitos de tabela. Começamos a ver tabela na aula passada, hoje nós vamos ver mais ali a diagramação de cores dentro da tabela, enfim, melhorar um pouquinho mais o nosso conhecimento em tabela, né? Eu vou abrir aqui o nosso material de estudo. Então, na aula passada, nós basicamente trabalhamos em cima desse conceito de tabela. Vimos que a tabela começa com a tag table e fecha table. Tudo que estiver dentro da tabela, eu tenho os comandos th, que é o título, e os tr's e os td's, né? Dentro de um tr, que é uma linha, posso ter várias colunas, que são os td's, né? Essas colunas nós podemos diferenciar o espaço entre uma coluna e outra com a porcentagem, o width, né? O espaço dele na horizontal, um vai ter 33, outro 33 e outro 34, né? E esses textos ali ficam espaçados dentro da nossa tabela. Nós sempre utilizamos para trabalhar aquele editor online .NET, né, que é o nosso editor, e aqui dentro a gente coloca o código e ele automaticamente me visualiza embaixo o que está acontecendo, o comportamento do meu código. Vou botar ele até aqui, não, vou deixar aqui na tela principal, que aí vocês conseguem ver o código, né, todo escrito. Então, HTML, não fechamos aqui HTML no final? Deixa eu fechar aqui o HTML, vamos colocar aqui a barra, HTML, né? Senão não dá, né? Então, abriu o HTML, fechou o HTML, vimos o body, corpo do desenvolvimento. Então, sempre eu tenho um body e eu tenho que, ó, já estava aqui, ó. Deixa eu apagar. Deixa eu botar ele aqui embaixo, botar aqui embaixo. Ok, deixa eu apagar, salvar. Então, eu tenho o HTML, tenho o body, o corpo do desenvolvimento, e tenho o table, tudo que tiver dentro do table, né? Nós botamos aqui dentro do table esse tipo de borda, neste formato de cor, a borda do modelo 10, width 100, isso trabalhamos na aula passada, e vimos lá, título da tabela, usando aqui um code span de 3 colunas, né? Então, estou trabalhando aqui nesse título, ele vai ficar nas 3 colunas. Na primeira coluna, texto 1, texto 2 e texto 3, e ele aqui nas porcentagens que eu diagramei, né? Então, se eu coloco esse código, vou pegar esse código, isso digitado. Se eu tivesse digitado lá no nosso editor online, né? Ele vai dar, ó, a tabela nessa estrutura que eu coloquei, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, 23, ó, ele vai, o que sobrar vai direto para os outros. E 43 ficou pequenininho, ficou bem maior, e esse aqui ficou no tamanho que estava, né? Então eu posso controlar esses tamanhos dentro de uma coluna utilizando essa expressão width dentro da TD e colocando a porcentagem que eu quero, né? O valor em porcentagem, valor relativo. Certo? Então, isso aqui nós trabalhamos na aula passada, né? O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar alterando a largura da célula. Essa largura nós vimos que pode ser por porcentagem, no exemplo passado, ou pode ser também por pixel, 200. Ou seja, imagine o pixel como um ponto na tela. Eu dei um pontinho, eu fiz um tamanho de pixel de 100 pontos, 100 pixels. 200 pontinhos um do lado do outro, 200 pixels, né? Então, eu posso trabalhar com a porcentagem ou utilizar em pixel. Quando eu não falo nada, coloco só um número natural, um número inteiro natural, ele já assume que isso aí é um pixel. Então, a gente pode trabalhar também dentro da parte de concepção da largura da célula, usando pixel ou, como nós vimos aqui, usando uma porcentagem. Bom, da porcentagem que ele calcula o espaço total da tela e divide por 100 e vê a porcentagem que você quer. Aqui eu já teria que ter a noção de espaço. Essa minha tela é 800, é 1000, né? Isso aí as pessoas que trabalham com web designer, né, eles têm noção de tamanho de tela, né? A tela padrão, né, de computador 1024 por 768, 1260 por 1110, aí vai, aí já é mais a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento web designer, né?
Outro atributo também que é importante é o atributo de mudar a cor de fundo. Isso torna muito útil porque você dá destaque em uma célula, né? Então, quando eu quero destacar uma célula, por exemplo, eu quero ter um campo onde o conteúdo daquele campo vai estar em vermelho. Então, eu posso trabalhar com widgets com o tamanho desejado ou porcentagem. Posso usar o comando bgcolor e colocar a cor red, né? Green, blue, a cor escrita, pode ser a cor em RGB, que nós aprendemos na aula passada, RGB parênteses, um valor de 0 a 255, vírgula, um valor de 0 a 255, vírgula, um valor de 0 a 255, ou hexadecimal, jogo da velha, e 6 campos que vão de 0 a 9 ou de A a F, né? Porque o hexadecimal são 16 possibilidades, né? Tudo isso nós vimos lá em cima, quando nós começamos lá a trabalhar com formato de cor. Olha lá, formato de cor aqui em hexadecimal, aqui no formato blue, né? E pode ser também no formato RGB. Já não usa-se tanto, né? Mas a cor escrita ou formato em hexadecimal. Deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos ver esse processo também de diagramação de cor, onde eu dou cores diferenciadas para cada coluna, né? Então, basicamente é isso. Vamos ver uma tabela com diferença em espaçamento e outro alterando as cores de formatação dentro dela. Então, vou apagar aqui, vou deletar, vou construir, ó, já peguei o exemplo aqui pronto, para não ter que ficar perdendo muito tempo, aí eu só explico. E vou jogar aqui dentro. A gente já vai ver o resultado. Então, primeiro resultado, o HTML, fechou o HTML, título, criando tabelas, e isso apareceria no navegador. Como isso aqui não é um navegador, ele não vai aparecer aqui em cima. Depois, fonte color, tamanho 6, tabela, que é o que apareceu aqui, né? Se fosse tabela Liceu, né? Ele está usando essa cor com tamanho desejado, tudo aqui dentro, né? Border 1, a border 3, já é um outro formato de borda, ó, esse formato mais dobradinho, né? E aqui tem vários formatos de borda. Aqui é um comentário, quando é menor que exclamação, aqui apenas eu estou falando, né? E inicia a tabela e coloca a borda de espessura igual a 1, agora eu botei ela igual a 3, por isso que ela mudou essa espessura. Espessura 1 é aquela tabela simples, né? E depois começou lá com o meu TR, que é a primeira linha, TD, primeira coluna, depois segunda coluna, terceira coluna, depois abriu segunda linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, né? E fechou a tabelazinha, né? Então, eu utilizei aqui algumas estruturas de trabalho. Aqui está no meio porque a gente está usando a tag center, ok? Se eu tirasse a tag center aqui, ó, ele ficaria lá na esquerda. Vou tirar a tag center, deixar ele aqui na esquerdinha, ó, né? Então, só para mostrar que nós estamos aí diagramando a parte visual de uma tabela utilizando comandos HTML. O próximo exemplo, a gente vai inserir cores aqui dentro, né? Algumas formatações que eu posso dar dentro da tabela. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu código que já está pronto, que eu já tinha montado para a demonstração de aula de hoje. Vou apagar isso aqui. Vou colocar ele aqui dentro. Então, ele ficou assim, ó. Tabela. Usei mesmo estrutura, criando tabelas. Dentro do meu RID não tenho como colocar aqui. Depois, borda cor blue, size 6, que é o tamanho do texto. Depois, border 2, que tem esse formato de borda. E depois eu comecei, ó, TD 100%, width 100. Então, eu tenho esse texto aqui, ó, em 100 e 200 pixels, 100 é esse tamanho, 200 pixels é esse tamanho, só mostrar que conforme eu vou alterando, ele vai mudando o tamanho do componente. E depois a gente começou a trabalhar com o BG Color Red, jogou Red. Depois, texto no centro, em vermelho, o escrito vermelho. Depois, Blue, Right, Left, ó, Left, azul. Depois, Width, BG Color, vou botar aqui green, ok? Align right, vou botar aqui verde.
né? Só para vocês olharem, né, que a gente foi mudando centralizado à esquerda à direita, né? Center, left, right. Aí na outra tabela, faz uma outra tabela usando a mesma estrutura, só para ver que vocês podem trabalhar com formas alternadas de cores, né? Se eu quisesse começar aqui a BG Color, Yellow, a Yellow, aí eu colocaria aqui amarelo, amarelo, e deixaria o texto lá na esquerda, né? Font color white. Ah, mas eu não quero a letra de cor vermelha. Os outros eu estava usando, ó, não estava usando comando fonte, estão tudo em preto. Aqui eu já estou usando cor de fonte, ó, color fonte, vou botar blue para ele ser azul, ó. Fundo amarelo, letra azul. E daí eu vou diagramando a tela de acordo com a minha necessidade de trabalho. E a gente vai montando aí uma tabela já com uma diagramação visual que é utilizado pelos sites, né? Quando você vê um site que tem uma tabela, está usando esses recursos aí de TR-TD, que é os recursos para diagramação de uma tela. Ok? Então, essa é a atividade de exercício. Tentem fazer. Quem fizer e me enviar, lembra que eu estou dando sempre o ponto extra para quem faz atividade e me envia atividade. Certo? A nota de vocês é a avaliação que vale 6 pontos, mas os exercícios que vocês me mandam, né? É o exercício obrigatório? Não, mas quem me monta está ganhando ponto de atividade, tá? Então é importante sempre tentar fazer, praticar, porque é dessa maneira que você vai aprender a trabalhar com as ferramentas, né? E cada vez mais aprendendo novos recursos, novas formas de se trabalhar aí com a ferramenta do HTML. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.